Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, eu saúdo vocês em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É uma grande alegria e honra estar aqui com vocês hoje, compartilhando a palavra de Deus, que é viva e eficaz e que é capaz de transformar as nossas vidas poderosamente para melhor. Eu quero falar com vocês sobre um assunto muito importante, que é a importância da fé para vencer as dificuldades da vida. Todos nós sabemos que vivemos em um mundo cheio de problemas, desafios, crises, doenças, violência, injustiça, pecado e morte. Todos nós enfrentamos situações adversas que nos fazem sofrer, chorar, desanimar, duvidar, temer. Isto, às vezes, faz com que alguns desistam. Mas eu quero lhes dizer uma coisa: Deus não nos criou para sermos derrotados pelo mundo, mas para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não nos deixou órfãos, mas nos enviou o seu Espírito Santo, que é o nosso Consolador, ajudador, guia e mestre. E como podemos acessar esse poder, esse amor, essa moderação e essa ajuda de Deus? Como podemos superar as dificuldades da vida e manifestar a glória de Deus em nós? A resposta é uma só: pela fé. A fé é a chave que abre as portas do céu e nos conecta com Deus. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não vemos. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vemos. A fé é o que agrada a Deus, pois sem fé é impossível agradá-lo. A fé é o que nos faz herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A fé é o que nos faz filhos de Deus e cidadãos dos céus. A fé é o que nos faz ver o invisível e realizar o impossível. Está escrito na palavra de Deus: ora, a fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas não vistas, pois por ela os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas de coisas que são aparentes. Hebreus capítulo 11, versículos 1 ao 3. É muito importante que tenhamos uma compreensão clara do que é a fé antes de avançar ainda mais. Em uma das partes mais populares das Escrituras, a fé é definida como a substância das coisas que se esperam. Se você tem esperança por qualquer coisa, a fé é o que dá a ela a substância. A fé dá a você todas as razões para afirmar que algo é seu antes de vê-lo com seus olhos físicos. Porque a fé é a substância das coisas que se esperam. Ela chama de reais essas coisas que não são fisicamente observáveis. Ela as declara prontas agora. A fé também é definida como a prova das coisas que não se veem, isto é, a evidência de realidades invisíveis. Eu não vejo essas coisas com meus olhos físicos, mas elas são reais para mim. Elas são tão reais que você não pode levá-las para longe de mim. A fé
é a evidência de realidades invisíveis. Isso quer dizer que é a prova da existência de algo que não é tangível aos sentidos. A Bíblia ampliada diz: a fé é a certeza, a confirmação, o título de posse das coisas que nós esperamos, sendo a prova das coisas que nós não vemos e a convicção de sua realidade. A fé percebendo como um fato real o que não é revelado aos sentidos. A fé é o título de posse. Se você comprou um pedaço de terra, não sai levando a terra consigo para onde quer que vá, dizendo a todos: vejam a terra que comprei. Você tem um documento para aquela terra chamado de título de posse. De acordo com o dicionário, o título de posse é um documento que contenha ou que constitua prova de propriedade. Se alguém pede uma prova de propriedade, você pode simplesmente retirar seu título de posse da terra e mostrar como prova de propriedade. Essa é a evidência de realidades que não são vistas. O terreno que você comprou é real, mas como você pode carregá-lo com você? Não podem vê-lo no seu escritório. No entanto, você tem a sua prova de propriedade, o título de posse, algo para o qual eles podem olhar e dizer: sim, você realmente tem este terreno. A fé não está no reino dos 5 sentidos físicos, uma vez que ela é a prova das coisas que não vemos e percebemos pelos nossos sentidos. Ela também transcende a esfera do raciocínio e da mente. É uma força espiritual, um atributo do espírito humano. É por isso que eu sempre gosto de definir a fé como a resposta do espírito humano à palavra de Deus. A versão do inglês de hoje, de Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz: ter fé é ter certeza das coisas que esperam, estarmos certos das coisas que não podemos ver. A fé torna certas as coisas que não vemos com os nossos olhos físicos. Portanto, a fé não é um salto irracional no escuro, mas um salto na palavra de Deus. É crer no que a palavra de Deus tem dito acerca de qualquer coisa e agir dessa forma. Agora, deixe-me pontuar rapidamente aqui que há uma diferença entre a fé e o acreditar. Muitas pessoas não entendem essa diferença. Eu escrevi um livro intitulado Trabalhando no que você crê. Você precisa obter uma cópia desse livro, porque lá eu explico em detalhes a diferença entre a fé e o que se acredita. Alguém que está sofrendo de algum tipo de doença pode clamar: ó Deus, eu creio. Ó Deus, eu realmente sei que tu podes fazer. Faça isso por mim hoje. Cura-me, Senhor. Ele não percebe, mas isso não é fé. Tudo o que ele está fazendo é expressar o que acredita. Esta pessoa pode ficar desanimada e infeliz se não receber a cura, porque vai pensar consigo mesma: se alguma vez eu já tive fé na minha vida, foi dessa vez. Ela vai ficar se perguntando: ó Deus, por que eu não recebi? Sem saber que o que ela tinha não era fé de jeito nenhum. A fé é a ação correspondente ao que você crê. Eu disse anteriormente que a fé é a resposta do espírito humano à palavra de Deus. Para a pessoa que está doente, quando ela ouve a palavra que diz: pelas suas pisaduras fostes curados, e crê nisso, a sua resposta ou ação correspondente à palavra será começar a declarar: pelas pisaduras de Jesus, eu sou curado.
ela deve começar a agir como alguém que foi curado e, como resultado, começar a fazer as coisas que não poderia fazer até então devido àquela doença. Agora, quando ela declara que é curada pelas pisaduras de Jesus, a sua declaração não vai ser baseada nos sentimentos dela, mas na palavra de Deus, que diz que ela foi curada. Tiago fez referência a esse aspecto da fé quando disse: meus amigos, o que há de bom em você dizer que tem fé quando não faz nada para mostrar que realmente tem fé? Pode esse tipo de fé te salvar? Se você conhece alguém que não tem nenhuma roupa ou comida, você não deve apenas dizer: eu quero que tudo corra bem com você. Espero que esteja aquecido e que tenha muito para comer. Que bem há em dizer isso, a menos que você faça algo para ajudar. A fé que não nos leva a fazermos boas ações é, em tudo, morta e sozinha. Bem, o nosso pai Abraão agradou a Deus colocando seu filho Isaque sobre o altar para sacrificá-lo. Agora você vê como a fé e as obras de Abraão trabalharam juntas. Ele provou que a sua fé era real por aquilo que fez. Isto é o que as Escrituras querem dizer quando dizem: Abraão teve fé em Deus e Deus ficou satisfeito com ele. Foi assim que Abraão se tornou amigo de Deus. Agora você pode ver que agradamos a Deus pelo que fazemos e não apenas por aquilo em que acreditamos. Tiago, capítulo 2, versículos 14 ao 17 e versículos 21 ao 24. Para que a fé seja fé e não só crença, terá de haver alguma ação a esse respeito. É isto que Tiago está nos dizendo aqui. A sua fé em Deus é demonstrada pela sua ação. Mas como podemos ter essa fé? Como podemos desenvolver essa fé? Como podemos exercitar essa fé? Eu quero lhes dar 3 passos simples, mas poderosos, para vocês aumentarem a sua fé e vencerem as dificuldades da vida. O primeiro passo é ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais a sua fé cresce. Quanto mais você acredita na palavra de Deus, mais a sua fé se fortalece. Quanto mais você confessa a palavra de Deus, mais a sua fé se manifesta. O segundo passo é obedecer a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Não basta apenas ouvir a palavra de Deus, mas é preciso praticá-la. Não basta apenas crer na palavra de Deus, mas é preciso agir conforme ela. Não basta apenas dizer que tem fé, mas é preciso demonstrá-la. O terceiro passo é declarar a palavra de Deus. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. As suas palavras têm poder para criar ou destruir, para abençoar ou amaldiçoar, para edificar ou arruinar. As suas palavras são sementes que produzem frutos na sua vida. Por isso, você deve falar a palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde, sobre o seu futuro. Meus irmãos e irmãs, eu quero encerrar esta mensagem com uma palavra de fé e de vitória para vocês. Eu quero que vocês saibam que Deus é fiel e que Ele cumpre
todas as suas promessas. Eu quero que vocês saibam que Deus é poderoso e que Ele faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Eu quero que vocês saibam que Deus é amoroso e que Ele cuida de vocês como um pai cuida dos seus filhos. Eu quero que vocês saibam que vocês são amados por Deus e que vocês têm um propósito e um destino em Deus. Eu quero que vocês saibam que vocês são vencedores em Cristo e que nada pode separá-los do amor de Deus. Vocês têm a fé em Deus e essa fé é capaz de mover montanhas. E é por isto que eu vos convido neste momento para fazer comigo estas declarações de fé que vão fazer toda a diferença em sua vida. Declarem comigo: eu tenho fé em Deus. Eu sou mais do que vencedor em Cristo. Eu sou filho de Deus e herdeiro das suas bênçãos. Eu sou abençoado em tudo o que eu faço. Eu sou curado em todo o meu ser. Eu sou próspero em todas as áreas da minha vida. Eu sou cheio do Espírito Santo e do seu poder. Eu sou luz do mundo e sal da terra. Eu sou um instrumento de Deus para fazer a sua vontade na terra. Amém e amém. Abençoe vidas com esta mensagem. Compartilhe esta palavra de Deus, este ensinamento cristão, com o maior número de pessoas que você puder. E que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida e toda a sua família, no maravilhoso nome de Jesus.